Fala pessoal, boa tarde. Agora são 5:30 da tarde. Hoje é domingo, dia 18 de outubro, e vamos falar aqui rapidamente do Bitcoin, tá? Bem, ontem a gente falou que o Bitcoin ele podia vir aqui nessa LTB preta, tá? Essa linha de tendência de baixa. Ele veio aqui perto da região, aqui nos 11.500, e agora ele deve fazer esse movimento de voltar, tá? Ele deve fazer esse movimento de voltar aqui para a região dos 11.300, 11.200, ou pode até cair, tá? Hoje a gente tem que ficar de olho no SP500, que ele vai abrir hoje às 19 horas, tá? 7 horas da tarde abre o SP500 e tem algumas coisas que estão acontecendo que estão deixando o mercado muito tenso. Para quem não sabe, o Bitcoin anda super correlacionado com o índice de preços SP500, o índice de preço que mede o índice que mede o valor de mercado das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O Bitcoin está super correlacionado com esse índice, tá? E existe o temor da volta de novos lockdowns, novas quarentenas por causa do coronavírus. E o que está pegando mais é a questão dos estímulos também, que dificilmente vão sair antes da eleição, os estímulos para a economia dos Estados Unidos, e isso pode fazer o SP500 cair, tá? E se o SP500 tiver um dump, vai levar o Bitcoin junto, e aí o Bitcoin pode ir até abaixo dos 11.000 por aí, corre esse risco, tá? A gente tem que lembrar que a gente tem um gap no gráfico da CME, o gráfico do Bitcoin da CME, esse gráfico aqui. Tá vendo aqui, ó, essa região aqui, isso aqui é o que a gente chama de um gap, tá? A maioria das vezes os gaps no Bitcoin eles são fechados, então existe o risco muito grande do Bitcoin vir aqui depois, hoje ou amanhã ou essa semana, e fechar esse gap, tá? Então existe uma chance grande dele cair aqui, e isso pode fazer também esse dump que a gente espera, tá? O Bitcoin ele está apresentando várias características de que vai cair, então é bom tomar muito cuidado. Com relação às altcoins, né? As altcoins a gente deve ficar atento com relação à dominância, tá? Como eu disse ontem, a gente tem no gráfico das altcoins um ombro, cabeça, ombro se formando, ombro, cabeça, ombro invertido, no gráfico da dominância. O que isso significa? Isso significa que as altcoins podem se desvalorizar entre 14% e até mais de 20%. Isso depende, algumas altcoins sofrem mais. Por exemplo, as que são chamadas de shitcoins, né? Elas sofrem mais quando ocorre um dump, tá? Tendem a sofrer mais. As moedas que estão na moda ou que são mais bem vistas no mercado, elas acabam se salvando. Então, é bom a gente ficar atento também. Se a dominância do Bitcoin passar dessa região aqui, essa região aqui dos 60,70 pontos, existe uma grande chance aí das altcoins sofrerem uma forte desvalorização, tá? E saiu um relatório da XP Investimentos falando do dólar, tá? O dólar ele acaba influenciando para nós brasileiros, né? Porque a gente compra o Bitcoin e o Bitcoin é cotado em dólar, né? Então, se o Bitcoin vai ficar mais caro ou mais barato para a gente, o dólar tem uma influência muito grande, tá? O dólar agora ele fechou sexta-feira cotado a 5,64 e saiu no... Deixa eu ver o nome... no Brasil Macro Mensal, tá? Eles falaram que a expectativa do mercado é que o dólar feche a R$ 5,20 em 2020, no final de 2020, tá? Ele vai terminar o ano aqui nessa região, 5,20. E para 2021
Espera-se que ele feche aqui em 4,90, tá? Então a fonte disso é o Brasil Macro. E uma coisa que poderia mudar isso é a questão fiscal, tá? Porque ano que vem a gente vai ter até no primeiro semestre o vencimento de uma fatura da dívida pública aí, que é equivalente a quase 15% ou mais de 15% de toda a dívida pública. E a gente vai ter que ver como que o Brasil vai passar por isso, né? Se não vai ter nenhum calote, nenhum atraso, nenhum problema. E isso aí poderia afetar. Outra coisa que a gente deve ficar atento também é o coronavírus, tá? Se tiver uma segunda onda e ela for tão danosa à economia como foi a primeira, a gente pode ter sim um descontrole aí no dólar, tá? Pessoal, o dólar é algo assim, é muito difícil de analisar só por meio de gráfico, tá? Ele é muito influenciado por fatores internos e externos que mudam o tempo todo, muito voláteis. E é isso por hoje, pessoal. Se quiserem deixar alguma crítica ou alguma sugestão, comentem aí, beleza? Até mais, tchau!